Carleto Ancelotti ontem estava no Newton Santos e ele falou sobre o futebol brasileiro, sobre o que acha, sobre o que está por vir, sobre muita coisa. Então, mano, se liga nas palavras do Carlo Ancelotti sobre o futebol brasileiro. Eu quero saber algo para você. O Ancelotti parece que está se aproximando do futebol brasileiro. Será que com o tempo ele vai acabar por convocar mais jogadores? Já convocou 5 do Flamengo e muitos outros também, como o Hugo Souza do Corinthians. Ele está se aproximando do futebol brasileiro. Será que isso, mano, significa mais jogadores do Brasileirão a caminho? Bora assistir isso. Por favor, me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. Só isso que eu te peço. Bueno, los jugadores, los partidos se ven, se conocen, porque todo el mundo puede ver todos los partidos. Nosotros, obviamente, cuando tú estás en un club y en Europa, sigue más los equipos europeos, obviamente Flamengo, Palmeiras, Botafogo, que ha hecho muy bien. Nosotros podíamos jugar contra Botafogo el Mundial. Después Botafogo perdió contra Pachuca. Son equipos que se siguen y también tú tienes personas que trabajan aquí con las selecciones, que miran el fútbol brasileño, los jugadores brasileños que viven aquí. Y lo que yo haré en este tiempo es quedarme más tiempo aquí en Brasil para conocer la estrutura del fútbol en Brasil, los equipos, los entrenadores, los jugadores. Depois da convocação, tivemos a oportunidade de conversar de forma exclusiva com o novo técnico da seleção brasileira, uma conversa em alguns idiomas. Obrigado, grazie, gracias. Primeiramente, merci. Primeiramente, você foi chamado de Carlo, Carlinhos, Mister. Qual a maneira que mais te agrada? Tá igual. Não, porque são todos... São iguais. Sei que todos são apelidos carinhosos. Carinhosos, não? Um técnico de seleção tem o cotidiano diferente do técnico do clube. Você não vai estar trabalhando todos os dias com esses jogadores. É possível que sobre algum tempo livre. Nesses momentos, o que o senhor gostaria de conhecer mais da cidade onde vai viver e do país onde vai viver? Obviamente, Rio. Eu gostaria de conhecer Rio. Obviamente, gostaria de conhecer melhor o Rio. Nunca vim aqui ver o Corcovado, ir à praia, conhecer o Brasil de maneira geral. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. Livro favorito? Livro? Tem um autor favorito? Além do senhor mesmo, que já escreveu alguns. A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E também o meu livro, Liderança Tranquila. O que é liderar com tranquilidade? Como fazê-lo? Uau. Há duas maneiras para convencer as pessoas. Existem duas formas de convencer uma pessoa: pela persuasão ou pela força. Ou a percussão. Eu tento lidar com uma pessoa tentando convencê-la de que a minha ideia é a correta. Mas você também pode convencer com a força. Mas esse não é o meu estilo. Não é a minha maneira. E pela a sua larga experiência com jogadores brasileiros, foram 34 ao longo. 34, sim. O brasileiro funciona mais de qual maneira? Do aspecto personal, No aspecto pessoal, são pessoas fáceis de lidar, tranquilos, bastante humildes na maioria. Treinei 34 e não lembro de ter... Mano, treinar 34 brasileiros é muito. tido problema com nenhum. Talvez com um, mas não vou te dizer quem. Treinado 34. Quem será esse jogador com o Ancelotti que teve problema, mano? Quem será? Se penso he tenido un problema con alguien, creo que no. Puede ser con uno, mas não te lo digo. E qual foi o melhor? O melhor jogador brasileiro que ele já treinou. Ronaldo. Melhor? Muitos. Ronaldo, tecnicamente, Ronaldo. Ronaldo, tecnicamente. E Ronaldo é uma das pessoas mais divertidas do mundo. Mano, o mais profissional. ele agora vai treinar o Neymar. Apesar de que ainda não estamos na Copa, ainda não é nada decidido, mas ele vai ter a chance de treinar o Neymar, que muitos dizem que é melhor tecnicamente do que o Ronaldo. Mas obviamente que não é. Foi Cafu. Vini, pra mim, por exemplo, é muito humilde. Um garoto muito humilde. Chico muito humilde. O senhor acredita em destino ou em coincidências? Eu faço essa pergunta porque a sua última partida como jogador profissional foi contra a seleção brasileira. Sim, eu creio que há algo que está... Sim, destino, sim, eu creio nisso. Eu acredito que exista algo como destino, acho isso. Minha última partida, uma homenagem pela minha carreira de jogador, foi contra o Brasil. E depois de não sei quantos anos, voltamos a nos encontrar para fazer, como dizem na Espanha, uma lua de mel. Como se diz em Espanha, uma luna de miel.
levar o Brasil a um título mundial mereceria um novo livro de Carlo Ancelotti? Nuovo livro? Sì. Um novo livro? Sim, sem dúvida nenhuma, vai ser um sucesso de vendas. Vai ser um best-seller. Neto deu uma ideia sobre a possível convocatória do Ancelotti. Se liguem só. Que você, Souza? Você não, que você tá bocejando. Sabe o que é, Souza? Você tá trabalhando muito lá na Cazé, TV, e aí você chega cansado aqui. Não tô cansado, não. E o Estevão? Que você falou lá na Cazé? Convocado. Não foi na Cazé, não, foi no Podpah. Não, tá na Cazé, tá lá. Foi o Cazé que postou, mas eu falei no Podpah. O que você falou? Porque ele em jogo grande ele some, ele sumiu no jogo grande. Mas por que você quis dizer isso? Vamos lá. Porque ele não jogou bem contra o Flamengo. Nos jogos, os principais jogos. Você quis dizer que ele é ruim ou que ele é Mas é um menino também de 17 anos. Porque... Mas é um menino de 17 anos. Você também quer que ele assuma jogo grande, você tá querendo pressionar muito e força a barra. Você tá falando que ele é cagão, porque ele não faz gol em time grande. Não. Só que ele foi vendido por 300 milhões pro Chelsea. Ele é o titular da seleção brasileira. Que, por sinal, a minha seleção seria Hugo, Wesley, Léo Ortiz. Mano, Hugo, eu gosto do Flamengo, mas Léo Ortiz não é pra ser titular também. Alexandre. Marquinhos e Alexandro. Pô, a minha seleção. Bruno Henrique. Não, Bruno Guimarães. Gerson. Casemiro. Rafinha. Faltou o Gerson. E Gerson. Calma. Ataque, Vinícius Júnior e Estevão. Que Essa é é a isso? seleção, truta. Uma boa seleção. Hein? Horrível. 4 meio-campistas. Onde é que fica? Mano, Vinícius Júnior e Estevão lá frente, horrível. E o Richarlison, mano. E o Anthony. Tipo, tinha que ser no meio Gerson, Casemiro e Rafinha. Acabou. Agora Bruno Guimarães. Eu não boto o Rafinha como atacante. Eu boto ele como quarto homem do meio campo. Como meia esquerda mesmo. A minha seleção é essa, ó. Mas você falou. Tem que ser titular. Mas como tem que ser titular o Estevão? Mas eu não posso mentir, né? É fato. Mas se ele não faz gol com o time grande, ele não pode ser titular da seleção. Mas é fato. Mas a verdade é que o Estevão caiu de produção porque ele mudou de posição, né? Ele tá jogando mais por dentro agora. Essa seleção é boa, que sabe? Ele por dentro, ele caiu de produção. Você muito sincero. Você mudaria, Souza? Daí vocês três? Muito sincero Pedro, com você. colocaria. Bota essa foto aí, Cascão. Bota no Instagram aí pra sair lá pro presidente Samir, pra esses pés de rato lá. É família, genro, é parente, é pica-pau. Claro, do que ele conseguiu, da definição de um modelo de jogo, de um time, um grupo de jogadores. Eu acho que esse grupo é um grupo para esses 2 jogos. E a partir dali ele vai formar o seu grupo de atletas assim que deve seguir com ele, mudando um ou outro de acordo com a necessidade, com o desempenho. Então eu entendo que nesse momento ele faz uma convocação para resolver um problema que ele tem de curtíssimo prazo, que são jogos que se aproximam já no dia 9, né? Dia 4, né? Ele vai jogar, dia 4. Então tem que correr, dia 4, dia 10. Dia 4 é a semana que vem, né? Quarta-feira que vem, não é isso? É isso. Então ele já tem aí um jogo daqui a pouco mais de uma semana, 9 dias. O tempo é muito curto. Então ele tem que acelerar o processo para tentar conseguir bons resultados depois. Vai formando pouco a pouco. Agora, muito cedo para dizer isso. Né? Porque não existe a seleção do Ancelotti até agora. E o legado que ele recebe é nada, né? Nada. O time que vinha jogando, esquece. Começa tudo do zero. E, Mauro, sobre esses nomes que chamaram mais atenção, Casemiro, Richarlison, Anthony e Hugo Souza. Você já falou que o Hugo você acha que não mereceria, né? Os outros você acha que merecem? O Anthony está bem, né? Ele veio de perto lá e resolveu tentar. Acho que a característica, jogador de lado ali, que já tem uma certa experiência, andou embaixo, teve problemas pessoais, não vingou na Inglaterra, custou muito dinheiro, mas está indo bem no Betis, ele certamente quer vê-lo. Richarlison, os demais ali são jogadores convocados, acho que muito em função também da experiência de Copa do Mundo, jogadores que jogaram muitas partidas pela seleção e que estão mais adaptados a esses momentos. O Brasil precisa vencer jogos, fazer pontos, que o Flávio falou, tem que fazer 4 pontos pelo menos aí, tipo empatar e ganhar. Não dá para chegar lá e perder no Equador e empatar com o Paraguai, vai ser um fiasco. Ele ferrou tudo. Não pode, ele precisa de resultado. Então ele vai contar com os caras mais experientes. E os jovens que ele convocou vão, né, compor o elenco e depois ele vai ajustando. Vai vendo quem... Ele não conhece os jogadores assim. Um ou outro ele conhece de ter trabalhado, outros de observar, outros ele nem viu. Alguém acha que ele passava as madrugadas lá na Europa vendo o jogo do Corinthians para saber como é que joga o Hugo Souza? Não, evidente, pode ter visto um jogo ou outro, um lance ou outro, uma indicação.
Eu acho que ele é um goleiro que não tem nível de seleção como o Rafael. Eu falei a mesma coisa do Rafael, que falhou de novo no fim de semana do São Paulo, que foi chamado pelo Dorival porque trabalhou com ele no clube. Mas também não tem nível para ser goleiro de seleção. Acho que, enfim, mas é o terceiro goleiro, é só, de repente, vai ter uma experiência, vai ver como trabalha, vai conhecer melhor. Terceiro goleiro dificilmente entra em campo, né? Então, nem vale a pena se aprofundar a respeito disso. Os outros são jogadores que já era esperado. Todo mundo que está acompanhando já imaginava que essa turma seria convocada. Alexandre, Danilo, Casemiro, Richarlison, são caras rodados com os quais ele pode contar numa hora como essa. O próprio goleiro Alisson, muito experiente, goleiro campeão inglês mais uma vez. O Ancelotti simplesmente falou sobre o futebol brasileiro e ontem, né, teve o jogo do Botafogo, todo mundo só está falando sobre o jogo do Botafogo. Hoje também tem jogos que o Ancelotti vai acompanhar e sinceramente está sendo muito bonito ver isso, está sendo um movimento muito bonito no Brasil, todo mundo só fala disso, todo mundo só fala da chegada do Ancelotti. E eu quero saber a tua opinião nos comentários sobre essa interação do Ancelotti com o público brasileiro e o futebol brasileiro. Espero que você se inscreva no canal, se liga para mais vídeos, até o próximo e fui.